Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E hoje iremos falar sobre a campanha da Fraternidade 2022. Já estamos, diremos assim, respirando clima de quaresma, e sempre na quaresma a gente gosta de falar da campanha da Fraternidade, sempre dedicamos não só um programa, às vezes vários programas, as campanhas da Fraternidade. E a campanha da Fraternidade deste ano promete um tema muito importante, vai falar sobre educação, e a nossa convidada especial de hoje, na verdade, são dois convidados no programa de hoje, né? No primeiro bloco, a gente está recebendo, no primeiro e no terceiro bloco, estamos recebendo a professora Fátima Fonseca, que é professora da Faculdade Católica de Belém, a quem eu saúdo nesta noite. Boa noite, professora Fátima Fonseca, que já esteve aqui outras vezes, sempre ela vem, aceita o nosso convite. Seja bem-vinda, professora. Boa noite a todos que nos veem neste momento, e é com grande alegria que a gente tem, nesse momento de turbulência do Brasil e do mundo, mais uma oportunidade de falarmos sobre a vida, né? Sobre a vida, sobre a educação, Isso. É verdade. E no segundo bloco eu estarei recebendo aqui com muita alegria o professor Wilson Reis, que é agente de pastoral, que teve uma experiência e tem experiências pastorais, mas teve uma experiência principalmente nas ilhas, falando sobre a experiência a campanha da Fraternidade, que fala sobre educação. Queria até mostrar, gosto logo de mostrar o texto base, que fala com sabedoria, ensina com amor. Esse aqui é o lema, Fraternidade e Educação. Eu gosto de, olha que bonito, olha, tá vendo? Aqui você está, o tema da campanha da Fraternidade, você pode encontrar nas livrarias católicas, lá na sua paróquia, na sua comunidade. Olha que bonito. Daqui a pouco a gente pode até falar sobre esse cartaz, né? Que só o cartaz já é uma explicação, né, professora Fátima? Isso. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse cartaz aqui. Mas qual é a importância da campanha da Fraternidade? Vamos começar que sempre a gente tem telespectadores que nos acompanham pela primeira vez, e pode estar alguém perguntando, mas o que na verdade é a campanha da Fraternidade? Tá, então a campanha da Fraternidade, para todos que estão nos escutando, mas principalmente para aqueles que ainda têm algum desconhecimento com relação a ela, é uma atividade específica da Igreja Católica. Como Igreja Católica, nós todos conhecemos o período que nós chamamos de ano litúrgico, que é diferente do ano civil. Então, no nosso ano litúrgico, nós temos momentos em que a Igreja ela convida todos os seus fiéis a refletirem sobre fatos que estão ocorrendo dentro da sua vida, na comunidade, no mundo. Fazemos um processo muito grande de reflexão diante da palavra de Deus para que a gente possa continuar atentos aos ensinamentos que nós recebemos como cristãos católicos. Então, nesse sentido, embora se chame campanha, porque ela ocorre num momento muito específico, que é durante o período de quaresma, essa campanha ela pode perdurar, vai depender muito de quem resolver fazê-la. Porque isso não significa que você só possa fazer os encontros dentro desse período. Você pode criar projetos e outros tipos de atividade. Mas, concretamente, ela é uma campanha que tem um início, que a Arquidiocese e a Igreja no Brasil faz um lançamento. A nossa vai ser no sábado, dia 5, lá no Colégio Santo Antônio, às 8 horas da manhã. E normalmente é feita uma grande celebração. E nessa celebração se divulga o assunto da discussão e também o que pode ser esperado. A partir daí, as paróquias, elas fazem um processo de formação para os seus agentes, porque muitos deles vão entrar nas casas através de processos de encontro ou vão fazer dentro da própria igreja, como via sacra, ou vão fazer nos encontros de catequese. As escolas católicas vão ter seus momentos também de preparação. Tudo isso dentro desse movimento grande que é o nosso tempo da quaresma. Penitência, meditação, caridade, no sentido de que a gente possa pelo menos pensar nesse tema mais geral que é a fraternidade. Então, para nós, essa palavra fraternidade, ela é muito importante, porque ela significa que nós somos todos filhos de um mesmo pai. Embora tenha alguém que não
não se sinta desse jeito, mas nós nos consideramos também irmãos deles. E por conta disso, nós também nos preocupamos com várias situações que podem estar ocorrendo. No nosso caso específico de Brasil, sempre procurando trazer a discussão para o nosso local, que no caso é a Arquidiocese de Belém, no estado do Pará, mas isso também remete a essas mesmas situações que ocorrem fora. Portanto, sempre o tema que nos chama para a conversa é sempre tirado de um livro, um versículo da Bíblia. Neste caso, deste ano, é do livro dos Provérbios, né? Fala com sabedoria, ensina com amor, para dizer que todos nós temos uma responsabilidade. Ora, você está se comunicando com alguém, ora, você está não só se comunicando, como você também está ensinando alguém sobre algo relacionado à vida, relacionado à sociedade, relacionado à vida, ao transcendente, que é um momento muito importante também da nossa formação como seres humanos. E já acontece há quanto tempo a campanha da fraternidade? A campanha da fraternidade, ela é da década de 60. Da década de 60. Ela começa mais especificamente em 1965 e desde então, no primeiro momento, a campanha ela trabalhava mais assuntos internos à igreja. Nosso comportamento como cristãos católicos, a dimensão da participação, a questão da participação específica dos leigos, os sacramentos, como é que isso vai se refletir no mundo. Entendi. Já a partir da década de 80, ela vai começar a se abrir para outras temáticas mais amplas, temáticas sociais. E aí, dentro das temáticas sociais, nós podemos ver a grande discussão do trabalho, a discussão sobre a família, a discussão sobre o meio ambiente, a discussão sobre a questão específica da educação, ora saúde, ora política. Esses 3 últimos anos, eles mostraram isso. Então, nós tivemos em 2019 a campanha Fraternidade e Políticas Públicas. Sim. No ano de 2000, nós tivemos a campanha da Fraternidade, que mostrava sobre o amor como um compromisso cristão, né? Que era a questão da santidade, a irmandúcia dos pobres, toda a questão da caridade, sendo visualizado por todos nós e, na medida do possível, assumido. Tivemos aquela sobre também a casa comum, a questão que a gente está vivendo como é importante hoje, né? Agora com guerra, com tanto problema, né? Como o mundo hoje sofre com a questão ecológica, né? Essa é uma campanha muito específica sobre o que nós estamos falando nesse momento, é a Terra Sem Males, que se discutia toda a vida dos povos indígenas, da sua forma específica de ser, que muitas vezes é discriminada, é cheia de preconceitos, mas que tem um valor na preservação, seja cultural, seja da própria natureza. E nós, ano passado, foi a questão ecumênica, somos todos irmãos, então precisamos de um testemunho de comunhão. Mesmo que não seja feita uma atividade rotineira de encontros permanentes com outras igrejas, mas há necessidade de, em algum momento, nós sentarmos, porque nós estaremos olhando não para cada um de nós enquanto identidade, mas o mundo que precisa do nosso testemunho. Então, sempre essas temáticas elas voltam dentro desse contexto mais amplo da campanha da fraternidade. É verdade. E neste ano nós estamos com Fraternidade e Educação, fala com sabedoria, ensina com amor, vem do Provérbios, livro dos Provérbios, capítulo 31, versículo 36. Como é que se chegou na escolha do tema de fraternidade e educação, ou por que se chegou nesse tema de fraternidade e educação? Existe, quem conhece a doutrina social da igreja, que é um compêndio, né? Lá na primeira, a introdução do compêndio já vai falar sobre a questão do humanismo integral e solidário, que é essa nossa responsabilidade no mundo, cuidarmos da vida, cuidarmos do planeta, mas também cuidarmos do próximo. Mas em 2019, o Papa Francisco ele faz um lançamento, depois de ter colocado aquela exortação sobre o Laudato Si, a preocupação de encaminhar como que nós vamos fazer com que essa proposta ou essa preocupação ela possa estar de forma permanente na cabeça, no coração das pessoas. Bom, isso é um passo. Então, nós estamos dentro desse contexto mais amplo de conversas a partir do Papa Francisco e das várias
encíclicas ou exortações que ele vem fazendo ultimamente, seja com relação à alegria do Evangelho, seja com relação à Fratelli Tutti, seja com relação ao Laudato Si, quer dizer, tem vários tipos de documentos, esse é um caso. O outro caso que faz com que a gente possa estar discutindo a campanha é que sempre é feita uma consulta para a escolha de temas. E essas consultas, depois de apuradas, mais ou menos 2 anos ou 3 anos antes, ela vai para uma linha de preparação para poder ser colocada como um tema de discussão dentro do período da Quaresma. É exatamente o que está acontecendo agora. Então, o texto ele já começa a ser preparado, pelo menos 1 ano antes. Em outubro, você já tem as primeiras impressões do documento, sempre na linha impressa, você pode até fazer algumas sugestões, e depois vem o documento final, que é exatamente esse que nós temos, que nós chamamos de texto base. Texto base, certo. E depois também se tiram os subsídios para, por exemplo, via sacras, para que você possa... Porque a via sacra também é sempre feita com a ideia da campanha. Tudo o texto base ajuda para que se possa fazer o trabalho durante a Quaresma e também durante o ano, né? Porque a campanha não termina quando... Não deveria terminar, depois, né? da Quaresma, até porque ela tem implicações práticas. Então, neste caso da educação, por exemplo, nós temos a conversa que deve ser feita não só nos grupos de catequese, nos grupos de jovens, na própria igreja, no dia de sexta-feira ou quarta-feira, depende muito de como é a organização no período da Quaresma. Mas nós entendemos como igreja, a partir da nossa experiência de organização da campanha, é que muita gente se engaja nesse processo. Então, você pode, dentro de uma escola pública, de uma escola municipal, estadual ou particular, ou na escola confessional, você também pode fazer os encontros e pode suscitar um projeto, por exemplo, de ensino para aquele ano. Por isso que a campanha ela não se esgota nos 40 dias. Ela pode ter um prosseguimento, mas depende muito de como que foi colocado. Mas aí também tem o chamado muito grande que em 2000 o Papa Francisco ele fez uma chamada, uma convocação aos educadores do mundo inteiro para que eles pudessem conversar a respeito de quais passos nós deveríamos começar a ter para que a educação de fato ela pudesse ajudar principalmente as crianças e os jovens. E esse processo, ele também saiu no documento, que a campanha vai falar muito, que é o Pacto Global, né? Pacto Educativo Global, onde está colocado lá os princípios, pelo menos 7 princípios que nós deveríamos considerar todo o tempo no processo da educação. O texto base, inclusive, vem muito colado nessa expectativa, que quer dizer colocar a pessoa no centro, em qualquer que seja a situação, embora em alguns casos haja uma certa dificuldade, porque nós temos um modo de vida que nem sempre nos permitiu entender que a educação é um processo onde as pessoas também têm a sua grande importância, elas deverão também, através do diálogo, participar. Isso faz com que, se essa pessoa ela se sentir próxima, ela se sentir solidária, ela esteja no centro da conversa, tem mais elementos positivos aí do que negativos para essa formação da pessoa. Porque se está dando muita importância para a questão do conhecimento, mas o próprio texto, ele discute em várias situações que nós temos 3 dimensões. A dimensão da informação, do conhecimento e da sabedoria. O ideal é que essas 3 coisas caminhem juntas. Sim. Porque parece que hoje nós temos aí uma ruptura. A informação, ela pode ser colocada, nem sempre é checada, e ela se espalha, e pode se espalhar como mentiras, como fake news, como queiram chamar, e podem causar transtornos que, se fossem aplicados em termos de uma profundidade, talvez não chegássemos lá. Mas o texto condena as fake news, fala do problema das fake news? Fala da questão das mídias, das né? mídias, né? Porque as mídias, dependendo da forma como ela está organizada, ela pode boicotar, ela pode prejudicar o entendimento das pessoas sobre determinadas situações de vida. Você viu o problema que a gente viveu, o problema das vacinas, as pessoas inventando tantas mentiras contra as vacinas, as pessoas que não se vacinaram, que acreditam em tantas coisas das vacinas, uma fake news.
Fake news. E a questão do conhecimento está muito ligada também à preparação para as profissões, né? É necessário, pelo menos o documento lá do Pacto Educativo Global, chama a nossa atenção da importância de que o conhecimento ele pode ser utilizado de várias formas, inclusive como profissão, mas ele não deixa de ser um serviço, principalmente no nosso caso, né? Nós temos que entender que qualquer que seja a profissão que cada um de nós exerça, essa profissão ela está a serviço do quê? De uma sociedade melhor, de uma sociedade que reconheça a existência de Deus, numa sociedade que respeite cada um a si mesmo e ao próximo e também o mundo que foi criado por nós. Então, essas dimensões é que conduzem à sabedoria, né? Muito bem. A sabedoria que cada um de nós tem por dom de Deus. Tá certo. Estou conversando aqui com a professora Fátima Fonseca, que é professora da Faculdade Católica de Belém, está nos explicando sobre a campanha da Fraternidade 2022, que tem o lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor, Fraternidade e Educação. A gente vai para o nosso apoio cultural. No próximo bloco, no segundo bloco, eu vou conversar com o professor Wilson Reis, que é agente de pastoral, que vai falar sobre a experiência dele, sobre ele assessorou muitas ilhas aqui perto de Belém, sobre a campanha da Fraternidade. No terceiro bloco, a gente volta a falar com a professora Fátima Fonseca sobre a campanha da Fraternidade. Não saia daí. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, voltando, né, com o nosso tema sobre campanha da Fraternidade de 2022. Mostrando novamente aqui o nosso texto base, Fraternidade e Educação, Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. E nesse segundo bloco, estou recebendo o professor Wilson Reis, que é agente de pastoral, aqui em Saúdo nesta noite. Boa noite, professor Wilson. Boa noite, Jackson. Obrigado. Boa noite a você que nos acompanha pela Rede Nazaré de televisão. Prazer recebê-lo aqui, já conheço o professor Wilson já há muitos anos aqui trabalhamos na Rádio Nazaré ainda, e eu ainda continuo no Conhecendo Jesus. Ele trabalhava naquela época, Frei Apolônio, lembra? Com certeza. Lembra do Frei Apolônio, né? Boa lembrança. Boa lembrança. Professor Wilson, ele é agente de pastoral, inclusive fez vídeos, né, do seu trabalho nas ilhas, né? Trabalhando ensinando um pouco sobre como operacionalizar esse tema da campanha. Conta um pouco como foi essa experiência nas ilhas que você fez. Pois é, a irmã Carmen, que hoje está responsável por essa organização pastoral nesta paróquia, aliás, pró-paróquia, né? No futuro, essas comunidades que pertencem à região do Baixo Acará, são cerca de 14 comunidades, elas farão parte de uma paróquia que passará a pertencer à Arquidiocese de Belém. Então, está vindo esse processo, né, de organização pastoral. E fomos lá trabalhar a formação da CF, a partir da realidade, né, da região Ilhéus, e de que maneira eles poderiam estar realizando, estar concretizando esse trabalho, que é uma ação evangelizadora, também uma ação pastoral, que é a campanha da Fraternidade. Uhum. E a gente sabe que na região Ilhéus existem muitos desafios, mas também é uma realidade que nos dá muitas respostas do ponto de vista pastoral. Por exemplo, muitas das sugestões que ali nós elencamos durante a formação, eles já realizam, já fazem, como por exemplo, projetos de leitura, né? A biblioteca itinerante já é algo que eles já começaram a fazer. Então, é muito importante a gente olhar para essa realidade pastoral da igreja, como a gente se enriquece, né, com as experiências que as diversas comunidades realizam. Então, eu acredito que a campanha da Fraternidade vem também responder a esses apelos, a essas estratégias que as nossas paróquias, as nossas comunidades podem adotar durante esse período, como a professora Fátima anteriormente falava, não só dentro da quaresma, mas também a campanha ela vai se estender durante todo o ano e deixando repercussões na vida da comunidade. Mas vocês pensaram essa formação de que jeito? Vocês apresentaram o texto base? Como é que foi organizada essa formação lá?
O ponto de partida sempre é o texto base, né? Sim. É sempre a pedagogia do texto base, que nesse ano apresenta essas vertentes do escutar, do discernir e do agir, né? Uma espécie de um ver, julgar e agir mais atualizado e dentro de uma proposta mais pedagógica. Então, o ponto de partida foi esse, mas olhando a realidade pastoral das comunidades da região Ilhéus, a gente vai traçando alguns objetivos, algumas luzes, né, para que eles possam, então, estar realizando durante esse período. Por exemplo, algo que acredito que é uma oportunidade para a gente fazer memória e trazer presente é a questão de escolher alguém da comunidade ali que faz parte da história da comunidade, ouvir essa pessoa, né? Vamos ouvir a história da nossa comunidade, essa comunidade que eu pertenço, esse jovem que está crescendo, que daqui a pouco ele talvez saia dali, mas conhecer um pouco de onde ele veio, né? Então, aquilo que o Papa nos coloca, né? De onde eu vim, para onde vou, né? O que é que eu busco, né? Então, a igreja também vai nesse viés, no sentido de proporcionar às pessoas para que elas possam entender, né? O que é que nós fazemos na vida pastoral da igreja? Onde é que nós queremos chegar? Aí que entram as estratégias organizacionais da vida pastoral. Por exemplo, a catequese. É um campo vasto. A catequese, vocês trabalharam bem esse aspecto de catequese? A catequese, inclusive a irmã Carmen me pediu, nós vamos organizar a catequese nessas comunidades, né? Nós vamos criar um planejamento de ação pastoral catequético para a região Ilhéus. É claro que a igreja tem uma orientação já sobre a catequese, que é a catequese de inspiração catecumenal, né? Uma orientação da CNBB. O que é que a gente faz? A gente vai adaptando essa orientação, né, da CNBB a partir da realidade da comunidade. Então você vai trabalhando um planejamento, você vai unificando, não é uniformizar a catequese, mas você vai criando uma didática para que a atuação pastoral seja uma ação eficaz. Não basta ser apenas ser eficiente, ser um bom catequista, mas a gente precisa entender aonde é que eu quero chegar. Depois que essa criança alcançar a primeira Eucaristia, alcançar o Crisma, o que vai acontecer, né? Essa criança, esse jovem vai ficar na igreja, então eu acredito que a ACF também é uma oportunidade ímpar para a gente rever essa metodologia. E como foi a participação? A ideia de vocês era todo mundo que quisesse podia participar, ou vocês trabalharam na lógica de, porque são várias comunidades, né? Instrumentalizar alguns líderes e depois eles repassarem para serem multiplicadores nas suas comunidades, se funciona assim, porque isso é interessante também, né? Existe essa possibilidade de que eles se tornem multiplicadores desse trabalho, mas naquele encontro, quando realizamos lá a formação, estavam presentes membros de cada comunidade, né? Não só membros da coordenação, mas participantes também das 14 comunidades, né? Então eles vêm tanto 14, tanto pela estrada, pela alçaviária, tanto pelo transporte fluvial, né? Pelas ilhas, né? Porque é uma comunidade que você consegue chegar aqui, né, pelos nossos rios, mas também você consegue chegar pela estrada, porque existem comunidades que são próximas da alçaviária, né, ali na primeira ponte, ali, né, na região do Baixo Acará. Quantas pessoas então foram, assim, em geral? Você tem ideia? Eu acredito que 150, 200 pessoas estavam participando da programação. Nossa, então foi um evento, primeiro houve a celebração, né? Houve a celebração da palavra, que ele também tem o acompanhamento dos diáconos permanentes. Aqui a gente faz uma saudação e aproveita, Diácono Theo, para destacar esse trabalho que os diáconos estão realizando nas ilhas, né? É um trabalho que os diáconos também, é uma diaconia ali? É uma também? diaconia, É uma ação missionária onde os diáconos estão ali participando, estão interagindo, estão orientando e celebrando com o povo, né? Tem nas quartas-feiras também uma oportunidade que acontece o porta a porta, que é o porta a porta? São visitas missionárias, né? Então se visita pela manhã e depois às 4 horas celebra-se a liturgia da palavra e depois aquela comitiva volta a Belém, né? Com toda essa bagagem, né, pastoral, essa experiência. Né? Onde é que é mesmo? Onde é que é a comunidade? A comunidade que vai ser a matriz, ela fica no Igarapé Boa Vista, do Boa Vista, né? Porque tem os nomes das comunidades, mas também tem os padroeiros, né?
Então ali é Santa Maria. Inclusive esta igreja foi, hoje essa igreja construída, ela é um legado dos capuchinhos. Dos capuchinhos, da né? minha O senhor paróquia. sabe que por um bom tempo, né, os capuchinhos fizeram ali um trabalho muito interessante, que essas comunidades, na verdade, elas fazem parte da Diocese de Abaetetuba, né? Até então, né, do ponto de vista da circunscrição eclesiástica, né? Elas pertencem à Diocese de Abaetetuba. Mas depois de um acordo, né, experiência entre os bispos, essa região ficou para Belém. Por uma questão geográfica, né, de proximidade também, então no futuro, essa paróquia, ela passará a pertencer à nossa Arquidiocese de Belém. Olha, que bom, né? Bom saber que tem essas atividades, né? Olha, eu fiquei assim, empolgado de ver essas atividades. E agora você, como agente pastoral, que sugestão é que você dá para que as pessoas possam fazer esse trabalho, essa divulgação, esse trabalho, porque acho que a campanha da fraternidade, eu fico sempre muito empolgado com os textos base, com o material, que é um material riquíssimo, eu sempre digo isso, né? Você pode adquirir nas livrarias católicas e também nas suas paróquias, porque é um material tão robusto e que precisa ser trabalhado nas catequeses, nos grupos, enfim. Que sugestão você, que é um agente pastoral, né, tão experiente, que você sugere para que na quaresma e também passada a quaresma, esse material possa ser trabalhado? Como é que pode ser feito isso? Certo. Eu acredito que, primeiro, é uma tomada de consciência, né? Inclusive, nós precisamos resgatar isso na nossa Igreja Católica no Brasil. A campanha da fraternidade, ela é uma ação evangelizadora, é uma ação pastoral e também um instrumento de transformação social. Quando nós falamos de campanha da fraternidade, nós estamos falando da voz dos bispos, do colegiado dos bispos, né, da Igreja, sucessão apostólica. Então, distante de uma polarização, de uma ideologização, a CF ela busca, né, trazer gestos concretos a partir de uma conversão, a partir de uma mudança de mentalidade, né, a metanoia. Né? Então, acho que é bom ficar bem claro isso para nós, católicos, e nós precisamos divulgar isso, porque nos últimos anos a CF tem sido tão de forma injusta, né, depredada nesse sentido, né? Então a campanha da fraternidade ela é fruto de todo um trabalho, de toda uma comissão que trabalha o ano todo para construir um material desse. E para você, da sua comunidade e da sua paróquia, existem muitas atividades que você pode realizar. Como essa campanha trata de forma específica do campo educacional, o que nós poderemos fazer nas nossas comunidades? Por exemplo, rodas de leitura, né? Possibilitar ali, né, rodas de leitura entre os jovens, entre os adolescentes. Tem uma situação muito presente hoje, Diácono Theo, que é a questão da infodemia, né, que está acontecendo, que é essa enxurrada de informação que chega e esse jovem, essa criança não sabe administrar isso. E no primeiro clique de informação, ele já vai acreditando e já vai também espalhando, né, reverberando isso. Então, essa é uma questão que precisa ser combatida, né? Então, aqui vai algumas dicas, né? Então, verifique quais os sites que você pesquisa, qual é a data dessa publicação, né? Então, são coisas que nós precisamos trabalhar. Isso na catequese é algo muito crucial também. A catequese itinerante, que é a questão da pastoral urbana. Nós que moramos aqui na região metropolitana de Belém, temos essa realidade. Como é que a gente pode organizar essa catequese itinerante com aquelas crianças que moram ali nos condomínios, nos conjuntos residenciais, né? É importante que você possibilite esses encontros de catequese, mesmo sendo dentro de um condomínio, mas que você não perca esse laço com a paróquia, com a matriz, com a igreja, né? Que os ritos de iniciação cristã sejam feitos dentro da igreja, da matriz, e não lá no condomínio, para que não se caracterize uma mini paróquia, né? E também que leve essa pessoa a sair da sua casa, a sair dali do seu mundo, da sua bolha, e possa viver em comunidade. Claro. Então, existem outra questão, a questão de quem mora na região Ilhéus, né? Um trabalho que poderia ser feito, a questão da orientação dos direitos, né? Muitas vezes nós não temos dimensão de quanto é difícil para alguém chegar
a conquistar um direito, seja um direito no campo civil, né? Por exemplo, inclusive foi tema da redação do Enem, né? A questão do registro civil, né? Quantas e quantas pessoas às vezes não sabem quais os caminhos para chegar a isso, né? A questão da higiene, né? A questão do social. Então, tem estratégias dentro da vida pastoral que você pode adotar junto com a sua comunidade, depende muito da sua realidade. Algo que é muito interessante, existem praças na nossa grande Belém que tem aqueles pneus que são pintados, decorados, né? Tudo aquilo ali é iniciativa das pessoas, não é do poder público aquilo ali. Então existem hoje muitas praças que são preservadas pelo fruto dessas comunidades. Então isso é interessante, pegar os jovens da Crisma, por exemplo, você trabalhar essa questão, não só na catequese ali, na questão doutrinal, que é importante, mas por que não levar esse jovem para conhecer uma realidade de um idoso, da casa de um idoso que mora sozinho? Vamos um dia hoje limpar a casa desse idoso, o quintal desse movimentar, idoso. Né? Movimentar para ajudar a pensar, né? Ajudar a pensar, né? Então, acho que são estratégias, depende muito da realidade de cada comunidade. A gente precisa ter esse olhar, né? Que é a questão do pensar, do discernir e do agir. Então, a partir dessas três realidades, a gente descobre o que fazer. Muito bem, mostrar mais uma vez aqui o nosso texto da campanha, da fraternidade, fala com sabedoria, ensina com amor, fraternidade e educação, é o nosso texto da campanha da fraternidade desse ano. Conversei nesse bloco aqui com o professor Wilson Reis, agente de pastoral, quero agradecer a sua participação no nosso programa. 30 segundos para suas considerações finais, por favor. Fico feliz em poder compartilhar aqui com você e com todos os telespectadores da Rede Nazaré de Televisão. Eu desejo que a campanha da fraternidade possa reverberar, possa repercutir nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, em todas as realidades da nossa igreja de Belém, da nossa igreja na Amazônia. Viva intensamente o que a campanha da fraternidade propõe, que você com certeza estará em comunhão com todos os bispos que garantam a sucessão apostólica da nossa igreja. Um bom trabalho. A gente vai com o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho com a professora Fátima Fonseca. Ela vai voltar no terceiro bloco para continuar falando sobre a campanha da fraternidade. Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, recebendo aqui de volta a professora Fátima Fonseca, que é professora da Faculdade Católica de Belém, que está falando sobre a campanha da fraternidade aqui para nós, fala com sabedoria, ensina com amor. Queria que novamente a gente colocasse em destaque aqui, antes da gente falar sobre os 7 pontos fundamentais da campanha, que ela no primeiro bloco ressaltou para nós. Fátima, fala um pouco sobre esse cartaz aqui que eu fiquei assim, achando... O cartaz... Ai, que bonito, olha só. Ali a mulher adúltera Sim, João? a parábola que está orientando essa conversa para mostrar o Jesus educador, o Jesus mestre, o Jesus misericordioso, ele está exatamente na parábola da mulher adúltera, que tem toda uma praça lá, tem todo um grupo de pessoas que querem fazer um julgamento a partir da lei. Certo. E que lei era essa? Era a lei religiosa. Tanto que a pergunta de que Moisés ensinou isso, e tu, o que tu dizes a respeito? Mas a postura do cartaz, se você observa, é da inclinação. Quer dizer, quando eu quero entender o que o outro está falando, a partir do ponto de vista dele, eu tenho que ter um gesto no corpo, né? Entendi. Assim como quando nós estamos estudando a Bíblia ou estamos estudando um assunto, a gente se inclina, quer dizer, a gente presta atenção naquilo que está sendo colocado para poder tomar uma decisão. E é assim que Jesus procede. Ele escuta, ele se inclina como quem vai escrever, as pessoas insistem na pergunta, aí que ele vai dar uma possibilidade. Bom, se é um erro que está cometendo, quem de vocês nunca errou, então pode jogar a primeira pedra. Tá? Essa situação da inclinação, depois ele se ergue,
as pessoas saem, ele se inclina de novo, até a um determinado momento ele perguntar para a mulher onde estavam as pessoas que o acusavam, e ela disse que eles foram todos embora. Então ele fala com ela de novo, de pé, e diz: bom, se eles não te condenarem, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então essa dimensão da conversão é que é a grande forma que cada um de nós tem de utilizar, a partir da educação, essa mudança de mentalidade. Porque a mentalidade das pessoas, ela pode sim ser alterada. Pode ser alterada para o bem, pode ser alterada para o mal. Por isso que no bloco anterior, quando eu estava falando do Pacto Educativo Global, no documento que orientou a discussão sobre a educação no mundo, aparecem os 7 compromissos. Então, nesses compromissos estão colocados: a pessoa no centro, exatamente o que aconteceu com a mulher. Né? A mulher adúltera, mas não é só ela. Em outras situações do Evangelho, a pessoa vai para o centro, para ser colocado como destaque, importância daquilo que está acontecendo e da própria vida dele. Depois, ouvir as gerações mais novas, por causa da preocupação que se tem com modos de educação que estão hoje, assim, cada vez mais intensos e mais ampliados dentro da esfera, de novo, da comunicação tecnológica. Então, precisa escutar esses jovens, porque talvez eles estejam cheios de conhecimento, mas o transcendente pode estar aí numa dimensão muito menos eficaz no sentido daquilo que o mercado considera correto. Terceiro é a promoção da mulher. Então, esse grande desafio que nós temos, principalmente para enxergar a mulher, não como aquela que deve fazer tarefas, mas aquela que é corresponsável. O grande princípio que se coloca hoje para a mulher é da corresponsabilidade. Ela é corresponsável na família, na empresa, nos ambientes de diversão, nos ambientes em que ela se permita participar, mas ela tem que ser respeitada também. Não como uma pessoa ou um auxiliar qualquer, mas como um corresponsável também por essa contribuição a ser dada ao mundo. Depois, o 4º compromisso é responsabilizar a família. E o documento mostra a importância que essa família tem nessa condução do modo de entendimento da vida, do comportamento, da profissão, da contribuição social, do serviço que cada um de nós pode prestar. Mas também essa família está muito bombardeada. E se ela está bombardeada, em alguns momentos, até pela sua própria fragilidade social, ela se omite de certas funções que são específicas dela. Então, veja que já estamos no 4º compromisso, né? Colocar a pessoa no centro, ouvir as gerações mais novas, promover a mulher, responsabilizar a família, se abrir para a acolhida, porque nós estamos num mundo em turbulência, e os processos de migração estão cada vez mais intensos. Agora, os jovens e as crianças estão participando disso de uma forma assim, muito cruel, com várias separações de pai e mãe para poder almejar viver, que a questão aqui é a vida mesmo, né? Porque ele pode ficar e receber bombardeio, ou então ser vendido. Tem várias formas que pode possibilitar com que haja uma destruição da vida para eles. 6º compromisso, renovar a economia e a política. A campanha da fraternidade, ela traz muito esse foco. Quer dizer, você não pode se preparar enquanto educação apenas olhando uma profissão ou um modo de vida. O conhecimento, ele deve permitir que cada um de nós entenda o que está acontecendo no seu local de origem, enquanto organização econômica, porque a economia é feita por pessoas, e essas pessoas, elas podem dar uma grande contribuição para a humanidade, para aquele lugar, mas também elas podem prejudicar. Então, há necessidade que toda a cidadania compreenda como se forma esse processo da economia local, nacional e até mesmo internacional. Mas isso também nós podemos ver lá no compêndio da doutrina social da Igreja, o que são as instituições econômicas, o que são as instituições internacionais. Então, o Papa aqui está fazendo uma junção para as pessoas perceberem que as coisas não estão separadas. E o lema dele é sempre interligar. Tudo está interligado.
Da mesma forma, tem a questão da política. Você não pode renovar a economia se não mexer com a política. Quer dizer, se nós não tivermos clareza de como é feita a administração pública, como é feita a gestão do poder público, porque o poder público ele é tridividido no nosso caso. Nós temos executivo, nós temos legislativo, nós temos judiciário, mas nós temos também o entendimento da democracia participativa, onde os vários movimentos sociais eles se apresentam. Então, há necessidade de discernir. Por isso que o segundo capítulo do texto base vai falar do discernimento. A partir da leitura da Bíblia, a partir dessa parábola que é colocada aí, que a gente possa pensar melhor. E o último compromisso é cuidar da casa comum. É claro então, que se é nós um tivermos ver, julgar e agir moderno, né? preocupados em cuidar cada um de si, mas não esquecendo que o outro é meu irmão, então eu tenho que cuidar dele também. E não esquecendo que nós estamos num ambiente que pode ser destruído também por nós, aí fecha-se a questão da nossa dignidade como filhos de Deus em busca da transcendência. Por isso que não dá para você só ler o texto da campanha sem ter uma dimensão de por que ela foi escrita desse jeito, o que está antecedendo essa informação que aparece aí até por conta do agir. O que é que nós vamos fazer? É verdade. Agora eu estava aqui folheando o texto, uma parte do texto base, que é riquíssimo. Inclusive, é interessante que as pessoas adquiram o texto base. Eu não estou vendo aqui, tem aqui os telefones, mas você pode adquirir, não sei se tem QR Code para você poder baixar, não sei se pode comprar e baixar, mas você pode adquirir nas livrarias católicas para que você possa ler. Normalmente os textos base são muito ricos com informações importantíssimas. Por exemplo, aqui diz uma coisa que eu queria que a Fátima falasse para nós, desenvolvesse. É fundamental uma pedagogia da escuta que rompa com o paradigma da pedagogias silenciadoras. Ele vai discorrer sobre isso aqui, né? Quer dizer, não silenciar a pessoa. Então, na educação, como é importante isso, por exemplo, na família, no trabalho, na catequese, porque a catequese é, de uma certa forma, uma pedagogia, né? É um ensinar. É verdade. Comenta um pouco sobre isso. Então, a pedagogia silenciadora, o que é que significa? É quando uma pessoa se autoproclama a única autoridade naquela informação. Né? E a meta, se eu coloco a outra pessoa no centro da conversa, então eu não posso ser arrogante na autoridade. Eu tenho que me colocar dentro de determinadas perspectivas para eu poder entender por que o outro se comporta daquele jeito. Porque na medida do possível, se eu não permitir que essa outra pessoa expresse o seu entendimento, ele vai silenciar. Ele vai usar o que nós chamamos como sociologia de interditos. Ele usa palavras, mas essas palavras elas não chegam a formar uma frase. No sentido que eles não se colocam, eles não se expõem com medo da represália ou do castigo que pode vir. E no nosso caso de Brasil, nós temos essa tendência muito forte de ter uma pedagogia que ela não nos leva à conversa. Isso é muito observado quando nós estamos no curso superior. Os alunos não falam de jeito nenhum, a gente pode perguntar, a gente pede para eles lerem os textos, mas a participação é mínima. Quer dizer, isso é uma consequência desse tipo de pedagogia que silenciou a pessoa. Às vezes o aluno também gosta do professor que dá o conteúdo, né? O senhor tem que dar o conteúdo, o aluno tem que ser... Aquilo que a gente aprendia na universidade é pedagogia bancária, né? Isso. Que o professor abre parte a cabeça do aluno e vou depositar dentro de você o conhecimento, porque você não sabe nada, né? Esse entendimento ele foi válido uma época da humanidade, talvez, mas hoje ele pressupõe que há necessidade de nós entendermos por que são formalizadas determinadas teorias. Por exemplo, nós temos hoje as teorias que dizem que os biomas eles são importantes, quer dizer, determinados pedaços de terra com certas características devem ser preservadas. Por quê? Porque são importantes em outras localidades. São importantes para a preservação de determinado tipo de fauna, de flora, de comportamento das pessoas, que nós vamos apelidar de cultura. Mas se a educação ela não permitir que se observe essa imensidão de situações, de informações, de convivências e de experiências que existem, fica muito difícil você
se compreender como alguém que tem que ter cuidado com o bioma lá da Mata Atlântica, se eu estou aqui na Amazônia. Ou então eu vou cuidar do Pantanal e vou esquecer a Amazônia. Não. Os biomas, eles fazem parte desse grande mundo criado por Deus para nós e que precisa também da nossa parte, da nossa colaboração ativa, seja no sentido do conhecimento, seja no sentido da colaboração. Então, todos nós deveríamos colaborar. Esse é o apelo que a campanha da fraternidade faz, principalmente quando coloca o projeto de vida, que é o projeto de vida dentro de uma dimensão do Pacto Educativo Global, que no nosso caso, nesse momento, nós estamos tentando entender com a campanha da fraternidade. É aquela dimensão do humano que sofre quando o outro humano sofre. Sim. Então, nessa perspectiva, nós podemos dizer o seguinte: quando as pessoas nos educam, de alguma forma, elas nos colocam a possibilidade de ter projetos de vida, individuais, inclusive. Mas esses projetos de vida, de forma individual, pode levar a algumas situações de prejuízo a outros, que não é necessariamente o seu irmão, mas é um outro que convive no meio ambiente. Então, há o perigo de que essa pessoa se torne tão autossuficiente no seu projeto de vida que ela não aceite participar do projeto de vida de mais ninguém. Ou então não aceite que alguém queira interferir no seu projeto de vida. Isso tem a ver com consumismo, isso tem a ver com arrogância, isso tem a ver com autoritarismo, isso tem a ver com essa relação homem-mulher, tem a ver com a relação o bem-sucedido e o não tão bem-sucedido, os preconceitos, uma série de coisas. Isso está ligado a um projeto de vida. Certo. E a necessidade de que esse projeto de vida ele seja revisto. Principalmente considerando as crianças hoje, que elas já nascem praticamente com o telefone na mão, celular na mão, onde a conversa ela vai sendo substituída, porque lá o foco dele é pessoal, com aquela máquina, com aquele instrumento, e muitas vezes o contexto, as pessoas que estão ao lado não conseguem mais participar. É verdade. Então, que tipo de ser humano é esse que nós podemos estar preparando para o futuro? Através da educação, que de alguma forma nós estamos permitindo. É verdade. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista, do programa de hoje. A professora Fátima Fonseca foi muitos anos, coordenadora de pastoral aqui da Arquidiocese. Eu sei que ela não está mais diretamente ligada a isso, ela sempre dá a sua assessoria maravilhosa como ela é. Você sabe me dizer, professora, se vão ter várias formações? Como é que é? As pessoas podem perguntar, como é que a Arquidiocese está preparando? Vão ter cursos? Sim, nós já tivemos vários momentos de formação, que são as primeiras, vamos dizer assim, né? Essas primeiras formações, elas ocorreram em termos das regiões episcopais. Certo. Umas com um número maior de pessoas, outras com um número menor, dependendo do horário, do tempo, como nós temos aqui. O segundo momento de formação já é na paróquia. Esse momento de formação na paróquia segue o mesmo raciocínio que foi dado nas formações das regiões episcopais, entendendo o que é o ver, o que é o discernir e o que é o agir. Porque cada paróquia, dependendo da situação, ela pode desenvolver um projeto diferenciado ou alguns projetos diferenciados. E neste caso aqui, é importante que toda a paróquia conheça, ou a região episcopal conheça, para afirmar, para divulgar e para colaborar na medida do possível. Então, a partir da quarta-feira de cinzas, aí já deve acontecer a efetivação da campanha, a entrada nas casas, ou as orações, ou os encontros, de acordo com aquilo que foi previsto pela paróquia. Tá certo, quero agradecer a sua participação no programa de hoje, muito obrigado. Sucesso no seu trabalho, sucesso lá na faculdade. 30 segundos para suas considerações finais, por favor. Então, gente, vamos aproveitar mais uma chance que Deus nos dá para que a gente possa rever a nossa vida, para que a gente possa colocar a nossa inteligência a serviço, neste sentido da sabedoria. Nós sabemos que perdemos muitas vidas durante esses 2 anos de pandemia. Sabemos que isso desmotivou muita gente, mas também apareceram vários sinais da presença de Deus. Só quem não quis ver é que não foi capaz de sentir a solidariedade, o amor, a vontade que as pessoas têm de viver e também que elas têm de colaborar entre si para que aquela situação ela possa ser saneada ou ela possa
ser resolvida, mesmo que não seja totalmente, mas pelo menos em nível provisório para aqueles que estão sofrendo mais. Então, nesse sentido, a campanha da fraternidade é mais uma oportunidade que nós temos para refletir sobre a nossa vida e o dom de Deus dentro dela. Tá certo. Muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez e obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana e mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau.